Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Rodolfo na área, diretamente do Instituto Rodolfão. Estou aqui para a gente dar continuidade ao nosso curso de entendimento de texto hoje, tá certo? Então, quero que você se organize aí, entendimento de texto, a gente está em uma sequência de aulas boas, tá certo? Se você acompanhar aí os vídeos que a gente produziu recentemente, você verá que a gente produziu vários vídeos sobre gêneros textuais, tá certo? Maneira específica pela qual se dá a comunicação. Na nossa última aula, nós falamos sobre textos narrativos, falamos sobre os elementos da narrativa, personagens, enredo, narrador, tempo e espaço, e nos debruçamos no estudo do narrador, né? Quem conta a história. Falamos do narrador homodiegético, autodiegético, heterodiegético, falamos aí da perspectiva onisciente, observadora, seletiva do narrador, enfim. Está no nosso último vídeo aí que você pode encontrar sobre os elementos da narração. Hoje nós vamos continuar falando sobre textos narrativos, mas o nosso foco vai ser sobre procedimentos para leitura e compreensão de textos narrativos, tá certo? Então hoje o foco da nossa aula vai ser como proceder à leitura de textos narrativos. Queridos, vocês aprenderam em uma aula anterior aí do curso de gramática o que são textos temáticos e textos figurativos. Os textos narrativos são, forçosamente, obrigatoriamente, textos figurativos, porque todo texto narrativo possui imagens que são apresentadas para o leitor, situadas no tempo. Todo texto narrativo é uma sequência de imagens situadas no tempo. Por exemplo, eu posso criar aqui um idílio, né, um passeio que eu fiz em plena pandemia. Obviamente que eu não o fiz, é só um exemplo. Então eu falo assim, ontem eu acordei de manhã e arrumei minhas coisas e fiz um passeio relâmpago para a praia. Enquanto eu descia a serra, eu presenciei um acidente muito grave, mas por sorte ninguém se machucou, embora os veículos tenham se destruído, e eu segui minha viagem. Eu acabei de produzir um texto narrativo, e ele tem imagens. Eu acordei, tem a imagem de eu acordando aí, né? Depois eu fui para o meu carro, a imagem do carro, na serra, acidente, os carros destruídos. Eu criei imagens situadas no tempo para vocês. Eu fiz um texto narrativo e, por essa razão, eu fiz um texto figurativo. Eu quero trabalhar com vocês, inicialmente, o que são, então, os textos temáticos e os textos figurativos. Você já teve essa aula no curso de gramática, eu quero só reforçar alguns pontos sobre este aspecto. Queridos, texto figurativo são aqueles que têm predomínio de figuras, que é o nome semântico dos substantivos concretos, né? Do ponto de vista do significado, os substantivos concretos são figuras, porque eles são imagens, né? Rede, televisão, casa. Os textos figurativos são muito úteis para fazer representações de conceitos abstratos e para dar exemplo. Por exemplo, se eu falo assim, a liberdade tem limite. Liberdade é um substantivo abstrato. Aí, como assim? Eu vou representar esse conceito abstrato. Olha, eu estou aqui no meu prédio. Eu não posso começar a ouvir música alta no meio da madrugada, porque as outras pessoas têm o direito a dormir tranquilamente. Então, a minha liberdade não pode ferir a liberdade do outro. Repara, esse exemplo que eu dei representou a ideia de que a liberdade tem limite. Textos figurativos representam a realidade, são exemplos concretos de ideias abstratas. Os textos narrativos, que são o nosso foco hoje, e também os textos de tipologia descritiva, são textos figurativos. A diferença é que nos textos narrativos, as imagens são situadas no tempo. No texto descritivo, não há noção de tempo, portanto não há noção de antes e depois. O foco para a nossa aula hoje é esse último item aqui, ó. Textos figurativos têm interpretação indireta. Textos de natureza figurativa têm imagens. Se se trata de um texto de natureza expressiva, um texto literário, uma canção, é muito provável que essas imagens digam algo, mas representem, queiram dizer outra coisa. Quer ver? Ó? Aqui tem uma fábula que tem imagens, né? Fábula é um gênero textual narrativo, portanto tem imagens. Vamos ler aqui. Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo, sabendo que ia encontrar muita uva. A safra tinha sido excelente. Ao ver a parreira carregada de cachos enormes, a raposa lambeu os beiços. Porém, por mais que tentasse, não conseguia alcançar as uvas. Por fim, cansada, resolveu ir embora, dizendo: Por mim, quem quiser essas uvas pode levar.
estão verdes, estão azedas, não me servem. Se alguém me desse essas uvas, eu não comeria. Por que este texto é figurativo? Porque ele tem imagens situadas no tempo. Primeiro a raposa encontrou a parreira, viu as uvas, tentou pegar, não conseguiu, foi embora dizendo que não queria. Queridos, o que essas imagens dizem? Exatamente isso que eu apresentei para vocês. Elas dizem que a raposa viu a parreira, tentou pegar as uvas, não conseguiu e foi embora. Mas o que elas querem dizer? Tá certo? Guarda aí a sua interpretação do que elas querem dizer para a gente conversar daqui a pouco. Queridos, textos temáticos têm predomínio de temas, que é o nome semântico dos substantivos abstratos. Temas porque eles são ideias, eles são conceitos. Paz, liberdade, amor, medo, são conceitos. Eles não têm imagem, não são figuras. São temas, são ideias. Os textos argumentativos, que eu uso para discutir conceitos, são textos temáticos. Se eu falo, a injustiça é algo que precisa ser eliminado, eu não te dei uma imagem, eu te dei uma ideia sobre injustiça, que é um conceito abstrato. Tá certo? Queridos, aqui não vai ser o foco da nossa aula hoje, mas é importante você saber isso. Textos temáticos têm interpretação direta. Como assim? Se o texto é temático, a identificação dos substantivos abstratos principais, das ideias principais, me trazem o sentido do texto. Então, o texto figurativo é indireto, o temático é direto. Olha aqui, o indivíduo tem dificuldades em admitir suas falhas e incapacidades, preferindo o desprezo ao que não consegue conquistar. Repara que aqui você não tem que traduzir ideias, elas estão explícitas. Quem tem dificuldade, em vez de admitir sua falha ou incapacidade, prefere o desprezo. Repara, esta é a moral da fábula da raposa e as uvas. Então, a raposa que tentou pegar a uva, não alcançou e foi embora dizendo que nem queria, é a representação figurativa da ideia abstrata de que quem tem dificuldade, em vez de admitir falha e incapacidade, prefere o desprezo. Queridos, como é que eu interpreto o texto temático? Grifando os substantivos, grifando as palavras-chave. Como que eu interpreto o texto figurativo? Queridos, a leitura de texto narrativo, que é texto figurativo, exige de mim 2 movimentos. Primeiro movimento, identificar as figuras principais daquele texto. Quais são as figuras principais inseridas no tempo? Segundo, a tradução contextual dessas figuras. O que naquele contexto esta figura quis dizer? Turma, nenhuma figura tem sentido prévio. Elas ganham sentido dentro de um contexto. Céu azul. Se é um contexto de um passeio na praia, é uma imagem positiva. Céu azul, no conceito lá do Vidas Secas, era algo triste, porque significava que não tinha nenhuma possibilidade de chuva próxima. E é sobre o Vidas Secas que eu quero falar agora. Turma, o livro Vidas Secas constrói a miséria do sertanejo sem ficar usando adjetivos muito subjetivos para caracterizá-los. Você não vai encontrar assim, Fabiano tinha uma vida triste, ele vivia num contexto miserável. Não. Uma das grandes belezas do Vidas Secas é que a construção da vida seca do Fabiano se dá pelas imagens. É por isso que muitas vezes quem lê Vidas Secas fala, que coisa, não acontece nada. Não acontece nada porque você deveria estar imergindo nas imagens e não preocupado com os fatos pura e simplesmente. Turma, aqui tem algumas poucas linhas do Vidas Secas e olha como identificar as imagens e traduzi-las vai nos ajudar a perceber a dimensão da miséria em que vivia o Fabiano e sua família. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos oazeiros apareceu longe através dos galhos pelados da caatinga rala. Queridos, percebe como as imagens aqui traduzem a miséria em que vive o Fabiano, sem que seja necessário adjetivo muito subjetivo? Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos.
Olha a primeira imagem. Caminharam o dia inteiro, cansados e famintos. Depois, olha os lugares em que eles estão. A areia do rio seco. O rio está seco. Fazia horas que procuravam uma sombra, horas sem encontrar sombra. Eles olhavam através dos galhos pelados da caatinga rala. Os galhos são pelados, sem folha nenhuma, a caatinga é rala, pouquíssima vegetação. Olha como as imagens constroem a ideia da miséria, do sofrimento, da seca, da vida do Fabiano e de sua família. Queridos, portanto, quando você tiver que ler um texto narrativo e interpretá-lo para uma questão, para uma leitura por fruição, lembra, textos narrativos são textos figurativos. Qual é o procedimento para a leitura desses textos? Identifica a imagem principal e traduz o que ela quer dizer naquele contexto para buscar os seus sentidos. Provérbios são textos figurativos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O que esse texto diz? Que a água mole batendo na pedra dura, uma hora a fura. O que ele quer dizer? Que a persistência leva ao êxito. Olha o sentido concreto e a ideia abstrata que ela sugere. Beleza? Queridos, para acabar, argumentação e convencimento. Quando eu quero convencer alguém, quando eu quero provar uma tese, eu posso usar tanto textos figurativos como textos temáticos. Vai dependendo do meu público-alvo. Por exemplo, se eu quero sensibilizar pessoas a fazerem uma doação, sensibilizar alguém para fazer uma doação, é provável que a melhor maneira para fazer isso seja usar o texto figurativo. Narrar a história de sofrimento de quem precisa dessa doação, talvez seja o melhor jeito de convencer. Mas para comprovar uma tese acadêmica, esses exemplos concretos acabam sendo pobres, porque são casos específicos. Para uma tese acadêmica, discutir conceitos abstratos talvez seja a melhor maneira. Na sua redação do Enem, você pode usar o elemento concreto, o texto figurativo, para comprovar a tese. Entretanto, é fundamental que você explique de maneira conceitual, de maneira temática, o que você quis com essas imagens. Tá certo? Então, queridos, leitura de textos narrativos, identificação de figuras e tradução contextual do seu sentido. Tá certo? Espero que vocês tenham compreendido bem essa aula. Qualquer dúvida me procurem, a gente se encontra. Tá certo? Beijo. Na dúvida, vai no slide do Rodolfão.